navegando pela internet, sempre vejo casos famosos de crianças falando sobre outras vidas que possam ter vivido e até detalhes de suas mortes que, de certa forma, são encontradas testemunhas, mas sempre são de outros países. Aqui no Brasil, há relatos de reencarnação com esses tantos de detalhes e provas, e aí eu quero complementar por que que tem crianças que conseguem lembrar de vidas passadas. A criança, ela tá ainda fresquinha, né? Então, a criança, ela tá muito em contato ainda com a dimensão espiritual, mais do que a gente. Por que que é nos Estados Unidos? Porque na Universidade de Virgínia tem um departamento cujo professor titular da psiquiatria era o professor Ian Stevenson. E o professor Ian Stevenson conduziu durante décadas estudo de fenômenos não ordinários. E um dos focos do Ian Stevenson eram relatos de crianças. Então ele publicou a pesquisa dele num livro que vale a pena, são 100 casos sugestivos, 100 ou 200? Agora, acho que é 200. 200 casos sugestivos de reencarnação. Que ele pegava o quê? Relato, a criança dizia assim, mamãe, eu não sou fulano, eu não sou eu. Eu sou um piloto. Eu morri na guerra, sobrevoando, era na Segunda Guerra, num avião tal. E eu fui enterrado no cemitério tal. O meu nome é tal, 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 tal. Aí o Ian Stevenson foi lá. Esse é um dos 200, hein? Foram no cemitério, encontraram a lápide, o nome do soldado, investigaram a história e fez exatamente do jeito que a criança estava contando. Né? Então, o Ian Stevenson é um grande pesquisador. Aqui no Brasil, nós temos alguém, ainda bem, né? Que é o professor Alexander Moreira, que é professor titular de psiquiatria na Universidade Federal de Juiz de Fora, que está assumindo esse papel e está conduzindo várias investigações sobre experiências chamadas experiências não ordinárias, experiências de quase morte, de reencarnação. Inclusive ele fez agora um apanhado, publicou na Nature, na Springer, né, que é uma editora da Nature, o livro Evidências Científicas da Vida Após a Morte. É um livro só de pesquisas, é um livro científico, está palestrando no mundo inteiro. Nesse exato momento ele está lá na Universidade de Virgínia, fazendo umas conferências. Então vale a pena ler esse livro, da editora Springer, Evidências Científicas da Vida Após a Morte. Né? E nós temos um caso que é curiosíssimo, já é EQM, é uma Experiência de quase morte. Experiência de quase morte. Essa era uma mulher, ela está numa cirurgia e ela tem morte declarada, morte cerebral, né? É importante dizer isso, né? Porque, veja, se eu tô lá, a pessoa está numa cirurgia, ela está monitorada, do ponto de vista cardíaco, do ponto de vista cerebral. Parou o batimento e parou o eletroencefalograma, o cérebro não está funcionando. Exato. Acabou. 5 minutos parado. Morreu. Atestado, morreu. Não tem atividade cerebral. Não tem fantasia. O cérebro não está funcionando. Porque, veja, quando a gente está dormindo, o cérebro está funcionando. Ali não, morte cerebral. Então, atestado de óbito. Daqui a pouco, pip, 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 volta. Ela volta. Ele falou, nossa, voltou. Você tinha morrido. Eu falei, não morri não. Não morri. Eu vi vocês conversando, vocês falaram isso, deram meu atestado. E outra coisa, enquanto eu estava aqui, aconteceu um acidente ali no carro e essa pessoa morreu. Ela morreu porque eu conversei com ela. O nome dela é tal, tal, tal. Os médicos saíram, foram lá, tinha acontecido o acidente e o nome que ela deu, a pessoa tinha morrido no acidente. Quer dizer, aí não tem subjetividade. Né? Isso está registrado. O que tem é o seguinte, um preconceito muito grande. Algumas carreiras acadêmicas são destruídas. Muitas universidades perseguem o pesquisador que vai falar sobre isso. Então, há um preconceito muito grande. Isso está mudando um pouco? Está mudando um pouco. Né?
Mas há realmente um grande esforço para não se incentivar. E como é que você faz isso? Você não deixa criar departamento, você não deixa criar laboratório, você não gera incentivo, verba para poder pesquisar. Aí como é que você vai pesquisar casos de reencarnação no Brasil? Poxa, você tem que ter uma grana para viajar, para entrevistar, para coletar os casos. Se você não tem um incentivo, por exemplo, se você não tem um CNPq que abre uma verba para poder investigar essas coisas, como é que a pessoa vai investigar? É difícil, né? Então é mais falta de incentivo do que falta de prova. Se a gente tivesse um investimento sério, mas nos Estados Unidos tem. Hoje é os Estados Unidos, a Virgínia, e no Reino Unido. O King's College tem um programa de investigação de fatos não ordinários, e aqui eu queria até dar os parabéns para o George Moll, que é um dos donos da rede DOR, que está investindo no Instituto IDOR, está investindo pesado na pesquisa científica. Ele não quer nem provar, nem negar. Quer investigar. Está investindo, criando bolsas para pesquisadores sérios investigarem esse tema. Que eu acho que nós temos que investigar.